Olá pessoal, tudo bem? Que bom falar com você novamente. Hoje eu quero lhes contar um conto sobre pecado, arrependimento e perdão. Mas antes disso eu gostaria de dizer algumas coisas. Eu tenho 23 anos de vida cristã e ao longo da minha caminhada cristã passei por algumas comunidades de fé. E em todos os lugares o comportamento em relação ao pecado era quase sempre o mesmo. As pessoas, elas eram disciplinadas, na sua maioria por causa de pecado na área sexual, há 20 anos atrás, ou porque estavam bebendo ou fumando. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado ou ser tratado por ser fofoqueiro, por ser mentiroso, por ser mal pagador, sendo que tudo isso está errado, tudo isso é pecado, tudo isso denigre a imagem do Evangelho. Então o conto de hoje não tem a intenção de forma nenhuma de colocar o pecado sexual como o pior dos pecados, até porque pecado é ruim, seja ele qual for, e pecado traz consequências negativas para a vida de quem está vivendo uma situação de pecado. Isso é fato, nós bem sabemos disso. Então, ao ver este vídeo, ao ouvir este conto, não leve por este lado, como se o pecado na área sexual fosse o pior dos pecados. Porque ele é um pecado como qualquer outro, e traz consequência como qualquer outro pecado traz. Pois bem, o conto diz assim, um conto sobre pecado, arrependimento e perdão. Certa vez, um jovem casal procurou um velho e sábio pastor. Eles estavam enfrentando graves problemas no seu casamento. Eles não sabiam o que fazer. Eles já não se suportavam mais. Estavam a ponto de se separar, de cada um tomar o seu caminho. Então aquele velho pastor os recebeu carinhosamente em sua casa. Assim que chegaram, antes que nada fosse dito, aquele velho pastor orou e pediu a Deus que o Espírito Santo pudesse agir naquelas vidas. Logo se sentaram. E sem rodeios, a esposa já foi logo dizendo, nosso casamento acabou. Pastor, não dá mais. Não tem como continuarmos casados. O velho pastor, ao olhando fixamente, fez um sinal com a mão e a interrompeu. Ele disse, então vocês podem ir embora. A mulher, sem entender bem, lhe perguntou, ir embora? Mas por quê? O sábio pastor então lhe responde, de forma dura, porém sábia. Você disse que acabou, que não tem mais jeito. Não vou perder o meu tempo com vocês. Se não acreditam que tem conserto, podem ir embora. Ficaram todos em silêncio por alguns minutos, mas não foram embora. O pastor então lhes fez um pedido. Contem-me a história de vocês desde o início, sem omitir nenhum detalhe. Onde se conheceram? O que faziam? Quanto tempo namoraram? Como foi o namoro? Como tem sido o casamento de vocês até hoje? O homem então, o marido, assume o papel de narrador da história e diz, fomos criados na mesma igreja, nos conhecemos desde muito jovens. Quando eu tinha 21 anos e ela 19, estávamos envolvidos com os ministérios da igreja. Eu tocava e cantava no louvor. Ela trabalhava com as crianças e era professora dos adolescentes. Numa viagem para um congresso, começamos a conversar e a paixão foi despertada. Nos apaixonamos e em menos de um mês já namorávamos em casa. O tempo foi passando e a intimidade foi aumentando. Nesse instante, o velho pastor percebe a tristeza no olhar daquele homem. E o marido acrescentou, perto de completar 1 ano de namoro, nós cedemos à vontade da carne e iniciamos uma vida sexual antes do casamento. O velho pastor
que o ouvia atentamente, percebeu um certo constrangimento. Apenas lhe pediu que prosseguisse com a narrativa. Percebendo o desconcerto do marido, a mulher tomou a palavra e seguiu a narrativa. Ficamos nessa vida por quase 2 anos. Ninguém sabia. Até existia desconfiança por parte de alguns, mas essas coisas não tem como provar. Levávamos a vida normal. Fazíamos nossas atividades sem nenhum problema. Até que, por um descuido dele, nesse instante o pastor percebe que ela olha para o marido com um olhar raivoso. A mulher diz: eu engravidei. Fiquei maluca. Parecia que a minha vida tinha acabado. Mas em nenhum momento, pastor, eu pensei em tirar o meu filho, em fazer um aborto. Ele ficou apavorado. Mas logo nossas famílias entraram em acordo e em pouquíssimo tempo nos casamos. O óbvio aconteceu. Assim que a barriga apareceu, o nosso pastor naquela época nos disciplinou. Ficamos 2 meses afastados das atividades da igreja. Achamos aquilo um absurdo. Afinal, já estávamos casados. Agora, sentindo-se mais à vontade, o marido pede para continuar a falar. E diz: no início do casamento era tudo muito bom. Nós vibrávamos a cada exame de rotina. Era o nosso filho crescendo. A vida estava normal, indo muito bem. Quando o Rafael nasceu foi maravilhoso. Era o primeiro neto dos nossos pais. Era só amor e carinho. Mas com o passar dos dias, vieram as responsabilidades. O nosso filho adoeceu, passava noites acordado chorando. Enfrentamos juntos. Mas começaram os desgastes, as agressões verbais. Brigávamos, mas nos acertávamos. Até que um certo dia ela me acusou de ter acabado com a vida dela. Disse que a gravidez era culpa minha. Eu lhe disse que eu não tinha feito filho sozinho e que ela também havia acabado com a minha vida. Desde aquele dia, as coisas só têm piorado. São brigas e mais brigas, agressões verbais quase que diariamente. Nunca nos agredimos fisicamente. Nesse momento, a mulher o interrompe e diz: mas já chegamos perto disso. O marido diz: antes que isso aconteça, é melhor cada um seguir o seu caminho. A mulher então balança a cabeça em sinal de concordância. Mais uma vez o silêncio. O sábio pastor, com muito amor, lhes diz: vocês estão colhendo os frutos do pecado. Estão sofrendo as consequências do pecado. Neste momento a mulher diz: como assim? Nós consertamos a nossa vida, nos casamos. O pastor então lhes diz: é verdade. Vocês consertaram a vida de vocês diante da sociedade e da comunidade de fé da igreja. Vocês deram uma resposta àqueles que poderiam lhes criticar e julgar. Mas vejam bem, colocar uma aliança no dedo não significa ter pecado perdoado. Você tem os seus pecados perdoados quando você se arrepende e busca o perdão de Deus. Muito antes de ferir a igreja, seu pecado feriu e entristeceu a Deus. Neste momento parecia que aquele casal tinha tomado um choque de altíssima voltagem. Eles se entreolharam como se dissessem: ele está certo. Nós nunca nos arrependemos. Agora, com lágrimas nos olhos, a mulher diz: é verdade, pastor. Nunca me arrependi. Às vezes eu me sentia culpada, suja até, mas eu pensava: sou fraca, e deixava as coisas como estavam. Depois do casamento, nem isso eu pensava mais. Neste momento, o marido começa a chorar e diz:
Eu não quero que o meu casamento acabe. Eu amo a minha mulher, pastor. Amo o meu filho. A mulher então lhe estende a mão e os dois em lágrimas se abraçam. O pastor então lhes faz uma pergunta. E agora? Naquele instante, sem responder nada, o casal se ajoelha e começam a orar e pedir perdão a Deus por seus pecados. Com alguma dificuldade, aquele velho pastor se ajoelha diante deles, segura em suas mãos e lhes diz: meus filhos, a Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ali ajoelhados, no chão daquela sala, os três se abraçaram e choraram. Essa conversa aconteceu há 3 anos atrás. O casal está bem e feliz, pois entenderam o que de fato é necessário fazer quando se peca. Antes que eu me esqueça, nos próximos meses, Rafael se tornará irmão mais velho da Luísa. Deus continua fiel e justo.